os filisteus está marchando contra o povo de Israel. Eles já tinham medo por conta do exército dos filisteus, mas de repente eles arrumam um gigante para avançar na batalha contra o povo de Israel. E acontece que todos ficaram com medo de lutar contra o gigante. E olha, eram homens que tinham habilidades com as armas, eram homens que eram robustos, muito bem treinados para uma batalha, para ir à frente da batalha, mas nenhum deles tinha coragem. Até que Deus dá o discernimento para Davi que não se tratava de uma guerra humana, se tratava de uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual não se venceria com a força de um exército bem treinado, capacitado para a guerra. Essa batalha espiritual se venceria, em primeiro lugar, com humildade, e foi o que Davi teve. Porque dentre todos aqueles homens que eram treinados para a guerra, nenhum deles teve coragem de se apresentar para lutar contra o gigante. Até que se apresenta Davi. Quando Davi se apresenta, aquele menino franzino, de bela aparência, diz a Sagrada Escritura, ruivo, de bela aparência, mas era um menino. Ele se apresenta, e ao se apresentar, os outros riem dele até. Como é que esse menino franzino, que não foi preparado para a guerra, irá lutar contra um gigante? Mas tinha algo de diferente na vida de Davi, e o diferencial era a sua comunhão com Deus. Ele cuidava de um rebanho, e ao cuidar desse rebanho que não lhe pertencia, era o rebanho do seu pai, ele já tinha lutado contra o leão, contra o urso, tinha tirado ovelhas já da boca do animal feroz para salvá-las. Então ele conseguia tudo isso não com a própria força, mas com a força de Deus. Tinha um diferencial. O diferencial era a sua comunhão com Deus. Quando ele se apresenta, e como todos os outros estavam com medo mesmo, já que não tem ninguém, Davi se apresentou, então vai você mesmo. Davi de repente, como que de uma hora para outra, preparado para a guerra, porque querem colocar na cabeça dele, na mão dele uma lança, um escudo, colocam um capacete, colocam uma roupa. Ele de repente diz assim: eu não estou conseguindo nem andar com essa roupa aqui, não tinha sido preparada para ele. Pegaram lá uma armadura, um capacete, um escudo, uma espada, deram para ele, e não estou conseguindo nem andar com isso aqui, tira tudo isso. Tiraram. Ele foi com a cara limpa para diante daquele gigante. E quando até o gigante começava a caçoar nele, dizendo: você acha que eu sou um cachorro para vir atrás de mim com pedras e pedaços de pau? E aí Davi tem uma resposta: você pode vir na minha direção com escudo e com lança, com toda a tua força. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Ele é que combaterá por mim. E quando o gigante ria de Davi, Davi ia na força do Senhor, marchando contra aquele homem, na força de Deus. Ele diz: o Senhor dos Exércitos combaterá por mim. E ele viu aquele homem caindo por terra, do tamanho que ele era, porque ele não se amedrontou diante do gigante, diante daquele que representava o mal. E o problema de algumas pessoas é que começam a ter medo do mal, começam a ter medo do diabo, começam a querer se afugentar e querer resolver as coisas por conta própria, e aí são perdedores. Mas diante do mal, você precisa ir como Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi pegou 5 pedrinhas. Essas 5 pedrinhas têm inúmeros significados num combate espiritual. Muitos escritores da igreja quiseram relacionar essas 5 pedrinhas que Davi pegou para combater o gigante com as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
e dizendo que pela força das santas chagas de nosso Senhor, nós somos vencedores. E aqui você está prestando atenção que eu estou te mostrando as armas espirituais com as quais você pode lutar contra o inimigo. Se você tem força para lutar nas batalhas diárias de cada dia, naquilo que você pode resolver, muito bem, mas na batalha espiritual, você precisa contar com armas espirituais. Com as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode vencer o mal, você pode afugentar todo o mal. Com a devoção à bem-aventurada Virgem Maria, você pode vencer todo o mal. No jejum, você pode vencer todo o mal. Na oração, você pode vencer todo o mal. No arrependimento, você pode vencer todo o mal. Na força da Santíssima Eucaristia, você pode vencer todo o mal, que é o significado das 5 pedrinhas também que Davi utilizou para vencer o gigante. Hoje é um dia especial, porque hoje a igreja celebra o Santíssimo Nome de Maria. Dia 8, a Natividade de Maria, o nascimento de Nossa Senhora, e hoje o Santíssimo Nome da Bem-aventurada Virgem Maria. Se há alguém que pode nos auxiliar nas batalhas espirituais, não tenha dúvida alguma, esse alguém se chama a Bem-aventurada Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria tem um poder na luta contra o mal, e é exatamente por causa da sua humildade. Ela esmaga a cabeça da serpente com a humildade. Então todo aquele que é de fato verdadeiro devoto da Bem-aventurada Virgem Maria tem aí uma estratégia para vencer o mal, mas como resultado de uma comunhão que se estabelece com a Santa Mãe de Deus, numa oração constante. São Paulo continua ainda nos apresentando no texto de hoje algumas armas para lutarmos nessa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, ele faz questão de nos falar da armadura do cristão. Diz assim: fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Isso é para dizer de uma forma clara: a nossa vida precisa ser conduzida pelo senhorio de Jesus. Casa que não tem dono, o diabo entra e faz a festa. Se o teu coração não tem dono, se o teu coração está vazio, é o lugar para que o diabo faça a festa. Casa que não tem dono, vem o inimigo para poder roubar, matar e destruir. Mas casa que tem dono, onde Jesus Cristo é o Senhor, o diabo não tem poder. Então você precisa dizer isso hoje. Diga assim comigo: a minha casa, o meu coração, toda a minha vida pertencem ao Senhor Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha família, da minha casa. A minha casa tem dono que se chama Jesus, o meu Senhor. Amém.